Brasília, porque o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, fala neste momento. Vamos acompanhá-lo. Na apuração, identificar evidências, provas, culpar, condenar aqueles que sejam responsáveis pelos atos, mas vamos fazer um enfrentamento político caso seja lida a solicitação da CPMI. Vamos fazer um enfrentamento político no Congresso Nacional e, na minha opinião, esse enfrentamento político será a pá de cal nessa tentativa de criar uma teoria conspiratória que é um verdadeiro terraplanismo, mais uma vez daqueles que passaram pano nos atos terroristas do dia 8 de janeiro. Então reforçamos essa orientação, os próprios líderes, na conversa com os demais líderes da Câmara, do Senado, do conjunto dos partidos que compõem o governo, reafirmaram essa posição, já anunciaram essa posição no final do dia de ontem, e reforçamos também nessa reunião, como também na reunião com os líderes, e estou absolutamente convencido disso, que a possibilidade da instalação da CPMI, além de virá a ser uma pá de cal nessa teoria conspiratória que tentam inventar, em nenhum momento irá interferir no calendário que já vem sendo tocado de aprovação do conteúdo das 12 MPs, o conteúdo das 12 MPs que o governo encaminhou nesse primeiro semestre. Continua em andamento as comissões mistas, continua em andamento a tratativa de transformar algumas das MPs em emendas, continua sendo cumprido esse calendário, como também, na minha opinião, a avaliação que nós já fizemos, o calendário para que a gente possa aprovar o mais rápido possível o marco fiscal também está absolutamente mantido. Tanto o presidente da Câmara quanto o presidente do Senado já sinalizaram publicamente, também no diálogo que nós temos com os dois, de que esse calendário será o mais rápido possível mantido e que o enfrentamento político que existirá, caso seja instalada a CPMI, e também o processo de apuração que cumpre as instituições, sobretudo a Polícia Federal e o Judiciário, na minha opinião, não vão afetar em nada o calendário de votações dos temas prioritários do governo, que é o marco fiscal, o debate da reforma tributária e o conteúdo dos 12 projetos que estavam nas medidas provisórias, que estão em andamento nas comissões mistas ou sendo emendados nas MPs que já temos. Ministro, tudo bem? Olha só. Tudo bem. Tudo bem, bom dia. O presidente Lula chegou a falar no café da manhã que queria ver as fitas por completo do Palácio do Planalto e tal. Alexandre Padilha falando justamente da primeira manchete que trouxemos hoje, a queda do ministro que pediu demissão, Gonçalves Dias, em relação aos atos do dia 8 de janeiro, as imagens que foram divulgadas, e nesse momento que a oposição forçava justamente a abertura dessa CPI. Vamos ouvi-lo. Saiu, pediu demissão, já deu suas alegações para isso. Ele acredita que é a melhor forma dele poder se defender, poder apresentar a sua versão, poder apresentar as motivações e a sua atuação no combate aos atos terroristas do dia 8 de janeiro. Ele tem uma biografia, tem uma história. Eu acho que qualquer edição, vídeo vazado com edição, não é suficiente para destruir uma biografia de uma pessoa, mas tem que ser apurado. Não só o G. Dias, o ex-ministro do GSI, mas todos aqueles que estavam naqueles vídeos. Inclusive, me estranha muito alguns agentes militares estarem com a imagem borrada no seu rosto para não ser reconhecido e o ex-ministro não ter o mesmo tratamento nesse vazamento que foi feito. Então a Polícia Federal, as instituições certamente vão pegar essas imagens que foram vazadas e concluir o processo de apuração, que é o que vai, inclusive, ser o processo que vai determinar, inclusive, qual é a responsabilidade de agentes civis ou agentes militares que estavam naquelas imagens e todas as demais imagens que tem, todos os materiais que a Polícia Federal e o Judiciário já detém para fazer essa apuração. Ministro, o GSI colocou sigilo nas imagens. Acompanhando o ministro Alexandre Padilha ao vivo de Brasília, ele responde o questionamento dos jornalistas. Não atrapalha esse movimento do governo? Não deu mais importância para o fato? Isso não poderia ter sido divulgado antes ou exposto antes? Não, o que cabe ao governo era passar todas as imagens, todo o conteúdo para as instituições que apuram. A dedicação do governo é fazer a apuração.
como a Polícia Federal, desde o começo já vem fazendo apuração, convocando as pessoas para depor, como o Judiciário vem fazendo apuração, o governo desde o primeiro dia colaborou, impulsionou o processo de apuração e vai continuar colaborando, impulsionando todo o processo de apuração. Então, não existiu qualquer obstáculo para as instituições que têm o papel de fazer a apuração, não existiu qualquer obstáculo que elas possam trabalhar e nenhum obstáculo será feito. Muito pelo contrário, será estimulado, impulsionado para a apuração. Se tem alguém que tem interesse em saber qual é o papel, o que foi feito, qual é a responsabilidade de todas aquelas pessoas que aparecem nas imagens, todos os agentes militares e civis que aparecem naquelas imagens, é o presidente Lula, é o governo federal, é a Polícia Federal e é o Judiciário. E nós vamos continuar apoiando o papel dessas instituições na apuração. Paralelamente, vamos fazer o embate político no Congresso, caso a CPMI seja instalada, porque quem busca instalar quer construir uma narrativa conspiratória sobre os atos terroristas do dia 8. E vamos fazer o enfrentamento político disso no Congresso, fazendo o trabalho triplo. De um lado, mantendo a agenda do governo prioritária no Congresso, que é o marco fiscal, a aprovação do conteúdo dos 12 projetos, o novo Minha Casa Minha Vida, o novo Bolsa Família, a reorganização dos ministérios que criou o Ministério da Cultura, Igualdade Racial, Desenvolvimento Agrário, né, o novo Mais Médicos, o novo Programa de Aquisição de Alimentos, mantendo essa agenda de votações, mantendo todo o trabalho para aprovarmos o novo marco fiscal, continuar com o calendário do Grupo de Trabalho da Reforma Tributária, que tem expectativa de até metade de maio encerrar seu relatório, poder entrar na pauta do Congresso Nacional, para que a gente possa aprovar a reforma tributária ao longo do ano, mantendo a pauta do governo, mantendo a apuração e fazer o enfrentamento político dessa narrativa conspiratória absurda, terraplanista, que estão tentando criar em relação aos atos do dia 8 de janeiro. Que a vítima foi a democracia, a vítima foi o Congresso Nacional e a vítima foi o Judiciário. Lá no Congresso Nacional não tinha GSI, foi ocupado, depredado, foi atingido. Lá no Supremo Tribunal Federal não tinha, e certamente só reforça aquilo que nós falamos desde o começo dos atos terroristas do dia 8 de janeiro, que aquele ódio, atitude golpista, antidemocrática, que foi semeada ao longo de 4 anos pelo ex-presidente da República e por um movimento que não respeita a democracia, havia contaminado um conjunto de instituições, indivíduos das instituições, e que só a apuração da Polícia Federal, do Judiciário, né, poderiam trazer mais elementos da responsabilidade de cada um. As imagens de ontem vazadas, da forma como são vazadas, elas criam uma nova situação política, trazem novos fatos para a apuração que já vem sendo feita pela Polícia Federal e pelo Judiciário. Deixa eu primeiro as mulheres aqui primeiro. Muito bem, estamos acompanhando o ministro Alexandre Padilha, detalhando, né, a queda do ministro do GSI, Gonçalves Dias, pediu demissão após a divulgação destas imagens do dia 8 de janeiro, nos atos que tivemos lá no Congresso e também Judiciário. Ele está respondendo aí por parte do governo, é o ministro das Relações Institucionais, está falando justamente sobre essa ofensiva em relação a uma CPMI ou CPI sobre esse tema que avança lá no Congresso. Vamos ouvi-lo. O governo quer apuração. O governo quer apuração detalhada, né, de todos os fatos que estão relacionados àquelas imagens, desde quem são os agentes, por que se borra uns e não se borra outros. A Polícia Federal, o Judiciário vai fazer o processo de apuração necessário. O governo quer saber, e a Polícia Federal irá descobrir se teve alguém que omitiu imagens, que não mostrou imagens para autoridades quando solicitados. Então o governo quer saber, essa é a postura do governo, essa é a postura do presidente Lula, a apuração completa de tudo aquilo que está envolvido naquelas imagens, sobretudo todos os agentes que estão ali. E essa apuração vai ser feita pela Polícia Federal, pelo Judiciário, por as instituições competentes para fazer essa apuração. Deixa eu só, vou responder a mulher e depois vou sair. Também tudo indica que será a última resposta, então, última pergunta agora, feita ao ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, que neste momento responde o questionamento dos jornalistas
em torno aí de toda essa situação agora que chama muita atenção e ganha aí a atenção da opinião pública. A Jovem Pan acompanhando ao vivo, diretamente de Brasília. Vamos ouvir. Corretíssima, está na linha do que a Polícia Federal já anunciou ontem, de que ia pegar aquelas imagens, né, buscar ouvir, interrogar todos os agentes envolvidos naquelas imagens. E está corretíssimo. O ministro Alexandre de Moraes, como responsável pela condução do judiciário do processo, está corretíssimo querer ouvir não só o ex-ministro G. Dias, como também, certamente, outros agentes que estão ali envolvidos. Então, as instituições estão funcionando. Nós estancamos um golpe no dia 8 de janeiro que queria destruir as instituições brasileiras. Nós estancamos um golpe que queria destruir o Supremo Tribunal Federal, que queria inibir o legislativo e queria impedir que o presidente da República eleito pudesse governar esse país. Nós estancamos esse golpe. Estancamos esse golpe exatamente para que essas instituições possam funcionar. E elas vêm funcionando desde o dia 9 de janeiro. Apuração feita pela Polícia Federal, condução pelo Judiciário. Essa semana, a maioria formada no Judiciário, acolhendo mais de 100 pessoas como réus. Então, essa atitude do ministro Alexandre de Moraes é só mais uma demonstração de que as instituições estão funcionando. Elas que têm responsabilidade de apurar, e nós queremos apuração até o final. Desde o começo temos dito que o ódio, o movimento antidemocrático, a postura antidemocrática do ex-presidente, todo o movimento que foi semeado ao longo de 4 anos contaminou um conjunto de instituições, indivíduos dessas instituições, e que a apuração completa tem que ser feita para ver quem são os responsáveis ou não. Então nós queremos a apuração completa, as instituições vão funcionar exatamente para isso. Obrigado, gente. Obrigada, gente. Muito bem, então encerrada aí a participação do ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, falando diretamente lá de Brasília, e você acompanha tudo ao vivo aqui na Jovem Pan. Para comentar as notícias conosco nesta quinta-feira, o Cristiano Vilela já está conosco. Cristiano, a gente tem acompanhado várias participações do ministro Alexandre Padilha, que exerce justamente essa relação institucional entre a Câmara, o Senado, a questão da política, representa o governo nessas negociações. Hoje o semblante dele era muito diferente. No momento em que a oposição ela começa a reforçar esse coro da necessidade de explicações. E, Cristiano, para deixar bem claro, não existe nenhuma dúvida de que os atos realmente na Praça dos Três Poderes atentaram contra a democracia, contra o judiciário. Isso não se discute, as pessoas precisam ser punidas. Nós confiamos, então, nessa investigação da Polícia Federal, que está sendo executada também com a participação do Supremo Tribunal. 100 pessoas já foram levadas, então agora essas pessoas vão se tornar réis aí nesse processo. Isso não se discute. O que se discute agora é justamente até que ponto o governo sabia ou não sabia, o GSI sabia ou não sabia que aquilo iria acontecer. Nós lembramos que naquele dia, no dia 8 de janeiro, que era um domingo, o presidente Lula não ficou em Brasília, ele foi para Araraquara, a terra lá de Edinho Silva, prefeito, que é petista, já foi presidente nacional do PT, inclusive. A alegação seria que ele foi fazer uma visita em relação à chuva. Então, coincidência ou não, o presidente não estava no local. Nós tivemos essa divulgação dessas imagens, acho que o ministro tem razão, todos que estão ali precisam ser identificados, cada conduta deve ser colocada no seu devido lugar, mas de qualquer forma, Cristiano, pelo semblante do Padilha, né, que você também acompanhou, ao que parece, ganha muito força agora a essa questão da CPMI, que ele garante que não tem problema nenhum para o governo, então acredito que haverá então abertura. Muito bom dia, Cristiano. Um ótimo dia para você, Matos, e um ótimo dia também para todos que acompanham o Jornal da Manhã, segunda edição. Olha, esse episódio envolvendo o ministro do GSI, ele foi realmente um duro golpe no governo. O governo tentava de todas as formas blindar a realização dessa CPMI para averiguar os atos do dia 8 de janeiro, sabe-se lá por quê? Porque, em tese, o governo deveria ser o principal interessado nas investigações, não sei por que o governo tinha medo disso, e agora surge esse fato onde um ministro do próprio governo Lula aparece tendo sido conivente com a prática de atos criminosos. E aí, apenas a simples demissão, enquanto nós temos centenas de presos e de envolvidos nos processos, a simples demissão do ministro vai virar essa página? Com certeza não.
Então, é fundamental que seja aberto, de fato, essa CPMI para investigar, para averiguar o que de fato gerou aquele movimento do dia 8 de janeiro e para que seja feita a punição adequada dos responsáveis. Como você bem falou, Matos, quem praticou crime tem que ser punido. O vândalo tem que ser punido, a pessoa que depreda prédio público ou que depreda bem privado tem que ser punido na forma da lei. Não se pode passar a mão na cabeça. Se é de direita, se é de esquerda, se é de centro, não importa. O vândalo tem que ser preso. Por isso que é tão importante que sejam feitas as investigações, que seja aberta a CPMI, que o judiciário possa fazer uma análise efetiva, legal, correta e não julgar de baseada, para que aqueles que efetivamente contribuíram para esses atos horrendos que nós pudemos assistir sejam, de fato, presos e penalizados, responsabilizados por isso. Sem dúvida, ele falou numa pá de cal, né, Cristiano? Mas ao que tudo indica é o inverso, né? Agora parece que é uma pá de cal na tentativa dessa CPI não ser colocada em prática, né? Exatamente. Você veja, Matos, que eu estava lembrando agora alguns elementos, né? No dia 10 de janeiro, a própria EBC, a Agência de Comunicação, de Informação do Governo, noticiou uma declaração do ministro Padilha isentando totalmente o ministro do GSI de eventuais falhas havidas. Padilha foi lá e cravou. O ministro G. Dias, o ministro Gonçalves Dias, não tem nada a ver com isso, ele teve a atuação adequada, o erro foi do governo do Distrito Federal. Vejamos que agora, 3 meses depois, essa declaração foi veiculada no dia 10 de janeiro. 3 meses depois, hoje é dia 20 de abril, 3 meses e 10 dias, nós temos a descoberta de que o ministro G. Dias ele teve uma posição leniente e as imagens são muito claras em relação a isso. Então vejamos que não dá para acreditar nessas versões que o governo fala com muita propriedade, o ministro Padilha fala muito bem, se coloca, mas não adianta. O que precisa ter é investigação. E uma investigação que seja isenta, uma investigação que contemple amplos setores da sociedade e não apenas setores governistas que vão cantar o samba de uma nota só. Então, é importante sim que seja aberta a CPMI, que haja investigação e que, por outro lado, o Ministério Público, o Judiciário façam a investigação de forma técnica, julgando de forma técnica, dando o direito de defesa, para que aí sim a gente possa chegar em quem de fato são os culpados. Sem dúvida, claro que vamos continuar acompanhando tudo o que acontece em Brasília, inclusive a decisão do Conselho Nacional de Justiça